Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e o edital da PM de Tocantins já foi publicado. O que nós vamos falar é do conteúdo programático. Recentemente nós tínhamos mostrado que ela sempre cobra 23 itens, pelo menos no conteúdo programático dela. Na prática mesmo ela cobra uns 5 itens. E o que aconteceu? Saiu o edital, ficou parecendo que está enxuto. Não está não. Ela aproveitou, na verdade, para condensar alguns assuntos que ela sempre cobra em um item só. Interessante, mesmo já que ela cobra uns 5 itens bem que você precisa estudar. E o que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar o edital publicado o conteúdo programático de português no edital publicado da PM de Tocantins e aquele conteúdo que ela sempre cobra, não é? E o que cai dentro da prova dela. Ok? Vamos ver aqui. Fizemos um quadro aqui sintético só para mostrar, mas nós vamos ampliá-lo para você enxergar, tudo bem? Desse lado, nós temos o conteúdo programático da PM de Tocantins. Nós vamos já ampliar, só para você visualizar o todo. Dividindo, ela não numerou não, eu que enumerei aqui para vocês, nós temos uns 16 itens. Aquilo que nós já tínhamos mostrado em vídeo anterior, que são os 23 itens que a OCP sempre cobra, inclusive o Instituto OCP, colocamos aqui do lado. O que nós vamos mostrar é que ela condensou, vamos colocar assim, figura de linguagem, significação de palavras, relações de sinonímia, ela colocou como item só, relações semântico-lexicais. E aí, ela enumerou as figuras de linguagem, metáfora, metonímia. Ficou melhor, já que ela realmente trabalha com poucas figuras de linguagem. Sabe a ortografia e acentuação gráfica? Ela condensou em norma ortográfica. A acentuação está dentro da norma ortográfica, né? A morfologia e as locuções verbais, ela sintetizou em morfossintaxe e foi descrevendo. É a morfologia. O processo de comunicação e as funções de linguagem, ela condensou elementos da comunicação em função textual em processo de comunicação em função de linguagem. O que nós percebemos que realmente ela tirou foi divisão silábica e colocação pronominal, né? Mentira. Afinal, se ela pede pronome, então você tem que saber de colocação pronominal. E se ela pede fonologia, você tem que saber de divisão silábica. Então não cai nessa não. O básico da divisão silábica você tem que saber. Ela não cobra muita divisão silábica não. Mas se cair você vier recorrer, saiba que dentro de fonologia é som. Então ele está dentro, ok? Vamos ampliar para você enxergar direitinho. Olha só. O conteúdo da PM Tocantins e o conteúdo de sempre da OCP. É uma organizadora que você pode pegar o conteúdo programático dela, que é o de sempre. Ela só reorganizou. Eu reorganizei aqui para você perceber. Compreensão de texto na PM de Tocantins sempre pediu, tá? Agora, ela não é muito interpretativa. Você faz interpretação, mas não é o seu foco, tudo bem? Tipologia e gêneros textuais. Sempre cobrou. Está dentro de interpretação. Deve ser uma questão, tá? Aí eu tenho, figura de variação linguística. Era o último item que ela sempre usava. Lá, né, questão 23, item 23. Quase não cai essa questão. Ou seja, é só para você saber que há a variação linguística, tá? Agora, aqui, figura de linguagem, significação de palavras, relações de sinonímia e antonímia, tudo isso ela transformou em relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação e redundância aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um item que a OCP colocava no seu conteúdo dividido em 3, né? Aqui, processo de comunicação e as funções de linguagem. São os elementos de comunicação e a função textual dos vocábulos. Mas vamos dizer com sinceridade, essa parte não é a parte mais cobrada na prova dela. Quando ela cobra a figura de linguagem já está dentro da interpretação de texto, porque o texto é irônico, ela pergunta se tem
ironia, as relações de sinonímia já estão dentro da interpretação. Então, isso aqui, essa primeira parte toda, é interpretação de texto. E não são muitas questões que caem de interpretação. Uma, duas no máximo. Então, vamos ao que interessa. Norma ortográfica, ela cobra? Cobra. Norma ortográfica, sim, mas tá aqui, ó. Norma ortográfica é ortografia e acentuação gráfica. Ela sintetizou, né? Agora, isso aqui é importante, ó. Morfossintaxe das classes de palavras. Ela é extremamente morfológica, tá? E aí, essa morfossintaxe é a morfologia, mas é o emprego das palavras dentro de contexto, ó. Inclui as locuções verbais. Ela só é identificação de locução. Ela gosta de verbo. Então, uma dica, foca no verbo sintaticamente, morfologicamente. Ela gosta de perguntar se está no modo subjuntivo, no modo indicativo, ela gosta, ok? Então, se a análise dela, se você quer saber em torno do que na análise dela, é em torno do verbo. A concordância verbal e nominal, ó, manteve, ela gosta, é principalmente da concordância verbal. Regência nominal e verbal, quase não cai questão de regência pela regência. Ela usa a regência como um processo sintático ou como base da crase, tá? E a colocação pronominal e divisão silábica, ela não colocou isso aqui, ó. Ela não colocou isso aqui no conteúdo programático da PM de Tocantins. Então, Yara, eu não estudo colocação pronominal, eu não estudo divisão silábica. Não é que você deveria estudar divisão silábica, mas é que você vai ter que estudar fonologia, porque sempre cai fonologia, e dentro da fonologia está a divisão silábica. Por exemplo, você tem que saber os dígrafos que podem separar ou não, porque vai que cai uma pegadinha. Égua não estava no conteúdo programático, mas está dentro do processo da fonologia. Melhor você se resguardar, tá? E colocação pronominal. Ela gosta de pronome. Então, como ela pediu aqui, ó, pronome, olha aqui. Então, é bom dar uma estudada. Ela não é nunca foi muito exigente em colocação pronominal. Ela gosta de reescritura. Então, básico, saber em que caso o pronome pode ficar antes ou depois. Mas aí não é algo que você vai estudar mais tanto, não é? Só não deixe de lado, é melhor você garantir. A OCP, às vezes, tem nos surpreendido, porque ela tem feito muitas provas e ela tem aumentado um pouquinho o nível de exigência, então é bom treinar. Aí nós entramos naquilo que ela mais ama e que vai cair com certeza, né? Ó, coesão e coerência textuais ou elementos de coesão, na verdade, estão dentro do período composto. Então, ó, coesão e coerência faz parte do período composto. Eu ainda não vi prova dela que não tivesse elemento do período composto. Conjunção, valor de conjunção, valor do que, porque o que está aqui, ó. O valor do que está aqui. Ela ama. Sintaxe. Se tem algo que vai cair na prova dela, é uma questão de sintaxe. Então, já posso dizer, vai cair uma questão de sintaxe, vai cair uma questão de período composto. Aliás, mais de uma de sintaxe, mais de uma de período composto, tá? Pontuação. Ela não é muito fã de identificar a pontuação quanto a certo ou errado. É mais para justificar. Então, de novo, ela vai ser sintática. Perguntar se está isolando o vocativo, principalmente se está isolando o adjunto adverbial, de que ela é fã, né? Fonética e fonologia, ela gosta e isso derruba. Por que isso derruba? Porque se você acha que você vai decidir pelo ouvido o que é fonema, você tem que ter o conhecimento dos dígrafos, que são casos em que você tem duas letras e um só som. Importante, tá? Formação de palavras, ela anda cobrando agora a formação de palavras. Uso de crase, ela ama a crase. Então, essa parte aqui, que é a parte final do conteúdo da PM de Tocantins, nós podemos dizer que é a parte que você tem que investir mais. Exercitar em muito sintaxe, período composto, função do que e do se. Como ela já trabalhou muito função do que, nós percebemos que agora parece que ela está evoluindo para o se. Ela é bem básica no se, então aprenda a identificar as funções do se para que você não caia em pegadinhas. Tudo bem? A OCP não é de pegadinha, a OCP é de conhecimento. Então, basta você saber a função do se, que ela não cria pegadinha, ela quer que você marque a alternativa
correta. Se fosse eu, criaria, pegadinha. Ela não vai criar, mas ela vai exigir de você um conhecimento básico de gramática. Então, dica, reforce a análise sintática. Análise sintática básica, não são as minúcias não, em torno do verbo, verbo sujeito, verbo complemento, funções do ser e treine, porque isso é muito importante, tá? Para nós mostrarmos para você algumas questões, ó, nós colocamos aqui 5 questões de algo básico. Ó. Essa questão ela é de fonologia. Entendam que nesse conteúdo programático era fonologia. Mas a gente vai ver que tem separação silábica aqui. Então, olha o que eu tenho aqui. No excerto é trecho. É bom fazer provas da organizadora para você se acostumar com a linguagem, com o vocábulo. Vai que você não sabe o que é excerto e na hora da prova tenha que descobrir. Excerto é trecho. Excerto é trecho, tá? Então, olha o que ela diz. No trecho, decidimos que o bom rendimento escolar da criança é pré-requisito fundamental para um futuro profissional promissor. É correto afirmar que a palavra destacada. O que ele vai afirmar é questão de fonologia. Olha o que ele vai dizer. Que esta palavra destacada apresenta um encontro consonantal e um dígrafo. Não confunda dígrafo com encontro consonantal. Dígrafo são 2 letras com um só som. Por exemplo, RR, SS, XH, CH, LH, NH, SC. E aí o que nós temos? Quando nós temos essas 2 letras, elas não estão representando 2 consoantes. É porque não são 2 sons consonantais. Você não diz pássaro, você diz pássaro. É um só som, embora visualmente nós tenhamos 2 letras. Então não confunda encontro consonantal com dígrafo, tá? Aqui ele diz que apresenta 2 encontros consonantais. Nós vamos analisar. Apresenta 2 dígrafos. Apresenta a seguinte separação silábica, ó, era de fonologia, mas ele está propondo separação silábica. E pertence a uma classe de palavras invariáveis. Ela tem mania de misturar mesmo. Então, olha o que eu tenho aqui. Promissor, eu tenho isso, ó. Só para lembrar, caso você não saiba, o que é dígrafo? É quando você tem 2 letras e um só som. Exemplos, né? Ó, RR, SC, XC, SC, LH, NH, CH, GU e QU, quando o U não é pronunciado. Então, toda vez que eu encontrar RR, eu não vou ter um encontro consonantal, eu vou ter um dígrafo. Tá? Em promissor, eu tenho isso, ó. Isso aqui não é um dígrafo, não é. Então, PR é sim um encontro consonantal. E aí, ó, é mi. E aí, ó, SS, né? Eu tenho isso aqui, ó, promissor. SS é sim um dígrafo. Tá aqui, ó, esse dígrafo que nós já apresentamos. Então, o que ele estava me perguntando? Estava me perguntando se a palavra promissor apresenta um encontro consonantal e um dígrafo. Apresenta, ó, um encontro consonantal e um dígrafo. SS tem um só som. Qual é o problema? É da pessoa achar que isso aqui é um encontro consonantal. Aí ela vai errar. A alternativa é a letra A. A alternativa é a letra A. Um encontro consonantal e um dígrafo. Bem aqui, ela me disse que é essa separação silábica. Mentira. Ó, a separação silábica é essa. Mi. Quando você tem vogais e consoantes repetidas, elas separam, né? Então, eu tenho isso, ó. Promissor. É essa separação silábica, tá? Esses dígrafos separam.
Esses dígrafos separam. Esses aqui, não. Então, eu tinha que saber a separação básica, né? Ela não é muito exigente de separação silábica, não tem. Mas se você não souber o básico, você pode acabar errando, tá? E ela diz que faz parte de uma palavra, de uma classe de palavras invariáveis. Olha, ele é promissor, eles são promissores. Desculpe. Se eles são promissores, então automaticamente a palavra é variável. Alternativa letra A. Ok? Fonologia deve cair. E você tem que treinar. Ok? Ok. E para melhor se preparar, a loja do concurseiro está com um curso completo para vocês, tá? Esse curso pode ser para soldado ou pode ser para cadete. E o que ele vai ter? Vai ter videoaula de teoria, de exercícios, mais 3 simulados. Esse é o diferencial da loja do concurseiro. Nós fazemos simulados seguindo a linha de raciocínio da banca, seguindo aquilo que ela mais cobra. Nós criamos questões inéditas, mas baseadas na OCP, tá? Esse simulado, ele vai em PDF para você. Você primeiro simula mesmo, tem que treinar, ok? Depois você vê a explicação de cada professor e você sabe aquilo que você acertou e aquilo que você errou. Isso é muito importante. Além desse simulado, que é importantíssimo, nós temos uma revisão online de véspera que é fundamental na preparação direcionada. Porque na semana de véspera você tem que estar direcionado. E aí são várias questões da banca mesmo, em que nós vamos revisando os principais tópicos para você se preparar e ficar seguro daquilo que tem que fazer na hora da prova. Ok? Nesse pacote completo, nós temos muitos exercícios, já temos questões da OCP resolvidas, vamos resolver mais no pacote de vocês. Para quem ainda quiser treinar até a morte, o infinito e além, ainda vamos fazer baterias extras para quem quiser, a um preço bem acessível. Então, entendam, o que você tem que fazer? Treinar até a morte, o infinito e além, ou até passar. E é importante que você se prepare direcionado, com quem sabe como a organizadora trabalha. Ok? Então vamos logo estudar. Olha, mais uma questão. E essa questão aqui, gente, é uma questão clássica. Ela ama sintaxe, tá? E o que nós percebemos é o seguinte, a OCP fazia questões mais diretinhas. Hoje em dia, esse tipo de questão ficou assim, uma na letra A, outra na letra B. Mas é a mesma análise sintática, você só precisa treinar bem para não cair em pegadinhas. Tudo bem? Yara, como que pegadinhas? Essa aqui, ó. Essa realidade é alarmante. O termo em destaque funciona sintaticamente como... Ela quer saber qual é a função do termo em destaque, né? O que você tem mania de fazer? A realidade é o quê? Ou mania, né? E aí, alarmante, objeto direto. Ou, pelo amor da vaca preta, já dançou. Para com esse negócio. Lembra, ela gosta de verbo, então o foco tem que ser o verbo. Enxergue, use o seu olho, tá? O ACP trabalha assim, ó. O verbo, agora enxerga. Que verbo é esse? Esse verbo é o verbo ser. Ela ama o verbo ser. Sabe quando o verbo ser vai ser verbo transitivo direto alguma vez na vida, exigindo um objeto direto? Sabe quando? Nunca. Nunca, nunca, nunca. O verbo ser... pode até ter várias classificações, mas ele nunca será verbo transitivo direto. Nesse caso aqui em particular, ele pode ter outras classificações, tá? Ele é verbo de ligação e um verbo de ligação sempre exige, um predicativo do sujeito. Ela ama, e aquilo que ela ama você tem que respeitar, você tem que saber. A alternativa aqui, letra D de doido. Se eu tenho um verbo de ligação, ele tem que ter obrigatoriamente um predicativo do sujeito, ok? Ela sabe que vocês ficam perguntando o que vocês acham que tudo no mundo é objeto direto. Ela se aproveita disso, tá? Nós temos uma questão recente dela em que ela marca o verbo ser numa questão somos criaturas e ela diz
que criaturas é objeto direto do verbo ser. Ela cita isso. Então, pelo amor da vaca preta, é uma questão clássica. Estou colocando a mais objetiva para você, mas ela é clássica. O seu foco é o verbo. Ok? Alternativa letra D de doido. Nós colocamos uma questão de função do ser. Ela já cobrou, mas ela está voltando, tá? Seja melhor do que ela. Às vezes a questão não é muito bem elaborada, mas pelo seu conhecimento você pode eliminar e chegar à alternativa correta. Nós pegamos uma boa, tudo bem? Então, olha só. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia. Os termos em destaque, ó, ser e ser, são classificados pela regra gramatical, respectivamente, como o ser pode exercer várias funções, tá? Então, você precisa estudar o ser. Nós vamos mostrar aqui o seguinte, que aqui, em particular, nós temos mais de um verbo. Ó. Eu tenho sabe e eu tenho está fazendo, que é uma locução verbal. E eu percebi que, ó, esse ser está introduzindo uma segunda oração, ó. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia. Deixa eu te mostrar. Essa oração inteira, ó, essa oração inteira, ela pode ser trocada por isso. Olha como eu posso ler. Não se sabe isso, não se sabe isso, não se sabe isso. Quando a oração inteira pode ser trocada por isso, ela é introduzida por uma conjunção integrante. Existe um ser que é conjunção integrante que inicia uma oração trocável por isso. Perguntaram se você viria. Perguntaram isso. Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia. Não se sabe isso. Então tá. Eu sei que o segundo ser, porque eu quis separar as orações, é uma conjunção integrante. Adivinha? Eu já tenho a resposta. Tem mais uma coisinha. O ser, aí nesse contexto, né? Ó, ele não é conjunção temporal, tá? Aí, ele poderia ser uma partícula de real, se há essa possibilidade, ó. Ele pode ser conjunção integrante, conjunção condicional e partícula de real. Pronto. Agora, vamos para o primeiro. Eu já tinha a resposta, tá? Para o primeiro, a minha pergunta vai ser, ó. Não se sabe, eu vou perguntar pelo sujeito. Não se sabe o quê? Isso. Então, ó, isso seria o sujeito. Aí eu posso dizer, isso é sabido? Isso não é sabido? Posso ou não posso? Se eu posso fazer essa troca, ó. Não se sabe isso. Isso não é sabido. Aluga-se casa. Casa é alugada. Não se sabe o assunto. O assunto não é sabido. Se eu posso fazer essa transformação, então eu estou passando de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Isso é voz passiva. E, gente, vai ser assim, ó. Esse ser está acompanhando um verbo transitivo direto, passando para voz passiva. Toda vez que você tiver verbo transitivo direto mais partícula ser, esse ser é uma partícula apassivadora. Ela gosta do básico. O básico é você saber distinguir índices de determinação de sujeito, de partícula apassivadora, e saber reconhecer conjunção integrante e conjunção condicional. Pelo menos essas 4 básicas você tinha que saber. Mas são 8 funções. É bom saber bem as funções do ser. E as funções do ser exigem um pouco mais do que as do que, porque exigem análise sintática, exige a identificação de sujeito, exige o reconhecimento entre uma oração e outra, o que é um pouco mais fácil, embora haja um número maior de classificação do que o ser. Yara, como é que eu aprendo? Treinando. É possível. São 8 funções, mas tudo em torno do verbo. É só você fazer a análise. Aqui, a alternativa era a letra B de bola. Dica de sempre. Partícula passivadora sempre com verbo transitivo
direto, e sempre dá para transformar. Não se sabe isso não é sabido. Aluga-se casa, casa é alugada. Deu para transformar, é partícula apassivadora. Deu para trocar a oração inteira por isso, é conjunção integrante. Ok? A dica é treinar bastante, até passar. E tem tempo. Há essa possibilidade. Olha, eu estou colocando aqui uma questão de concordância porque ela aumentou um pouquinho. É uma questão recente do IPAMB em que ela fez longa. Tanto é que não dá para colocar as 5 alternativas de uma vez, né? Então, uma de cada vez. E aí, cada vez ela vai comentando. Isso significa que ela está cada vez mais parecida com o Instituto OCP. Né? O Instituto OCP faz parte da OCP. E a OCP tem feito muitas provas de concurso, tem evoluído um pouquinho. Então, essa foi a OCP, evoluiu, pode cansar. Aí você tem que treinar para não cansar, para ficar acostumado. É uma questão de concordância. Ela quer a correta em relação ao comentário. Ela faz comentário do que deveria ser feito. Então, olha só. Especialista afirma que serviços gratuitos na internet não oferecem garantia. Ela diz que o verbo em destaque poderia estar no singular. Poderia estar no singular. Concordando com internet. Ela diz que poderia estar no singular, concordando com internet, né? Aí seria assim, ó, oferece, concordando com internet. E aí, essa afirmação está certa ou está errada? Ó? Especialista afirma que serviços gratuitos na internet não oferecem garantia. Não é a internet que não oferece garantia. E aí uma dica, ó. Internet está precedido de preposição, indicando que é onde, não está indicando quem. Esse oferecem tem que ficar no plural, porque ele está concordando, na verdade, com serviços. São os serviços que não oferecem, não é a internet. Então, poderia estar no singular? Não. O item está errado. Ela tem feito isso, ou seja, está escrita a frase, ela pergunta se pode passar para singular, se pode passar plural, e aí você vai ter que analisar. Ó, B de bola, ela quer a correta. O fragmento é, nos últimos 6 meses foram 4 mudanças, ó, está concordando com 4 mudanças na política de privacidade. O verbo em destaque poderia ser substituído por houveram, sem gerar prejuízo gramatical ao texto. Aí a pessoa me diz, Yara, pode, porque vai ser houveram no sentido de foram. Pode? Tá aqui, ó, já transformei. Tá aqui, ó. Peguei a frase lá de cima e transformei para ver se cabe, ó. Nos últimos 6 meses, houveram 4 mudanças. Isso aqui é verbo haver. Se eu puder trocar o verbo haver por acontecer ou existir, ele morre no singular. Posso dizer que nos últimos 6 meses aconteceram 4 mudanças? Posso, né? 4 mudanças aconteceram, ocorreram. Então, não posso dizer houveram. Eu teria que dizer houve no singular para sempre. Ok? Então, ó, nos últimos 6 meses foram 4 mudanças, houve 4 mudanças. Se tivesse no singular, a questão estaria ok. No plural, não. Errado. C de casa. Ela ama o verbo ter. Ela é muito repetitiva. Então, olha só. Os usuários não têm nenhuma garantia. O verbo em destaque deveria receber acento circunflexo, sinalizando plural, para concordar com o sujeito usuários. Bom, quem não tem nenhuma garantia? Os usuários. É ou não é o sujeito dele? Bom, se é o sujeito e esse sujeito está no plural, o verbo deveria sim receber acento circunflexo. Ela ama esse tipo de questão. A alternativa correta já é a letra C. Yara, por que é correta? Porque ela afirmou que ele deveria receber acento circunflexo e essa afirmação está certa. C de casa. Com
acento circunflexo. Ok? Vamos dar uma olhada na D aqui, ó. Entre as alterações está também a possibilidade de bloquear o acesso de aplicativos de terceiros. O verbo em destaque deveria estar no plural, concordando com o sujeito composto, cujos núcleos são alterações e possibilidade. Gente, alterações aqui não é núcleo de nada. Inclusive, alterações está precedido de preposição. E preposição não introduz um sujeito, tá? Sujeito não é termo preposicional. E aí, quando ela me diz aqui, ó, está também a possibilidade, né? Pode até estar outra coisa, mas as alterações não é núcleo de nada. Ó. O que está também é a possibilidade de bloquear o acesso de aplicativos. As alterações não é o sujeito. Se tivesse algo para completar, tudo bem. Mas as alterações, não. O item está errado. E é a falta de privacidade leva 33 mil pessoas a cometerem facebookicídio. O verbo em destaque deveria estar no plural, concordando com o sujeito composto, cujos núcleos são falta e privacidade. Gente, ó, falta de privacidade é o sujeito, tá? Mas de privacidade, tá? Não é o núcleo do sujeito porque está com preposição. O núcleo é falta. Então, o que eu tenho é isso, ó. O que leva 33 mil pessoas a cometer facebookicídio é a falta de privacidade. Esse é o núcleo. Então, esse sujeito não é composto, ele é simples e o núcleo é só falta. Não posso passar para o plural, não. A alternativa era a letra C de casa. Essa aqui é uma questão hoje mais comum da OCP. Se antes era uma questão e as alternativas já davam a resposta, hoje cada alternativa exige uma análise, o que demanda um pouco mais de tempo. Mas não é nada de outro mundo, ó. A questão aqui era o verbo ter, que precisava de acento. A mesma linha de raciocínio. Você só vai ter que analisar um pouco mais de itens, tá? Mais itens serão analisados. Só. E mais uma aqui pra gente fechar. Ela sempre vai trabalhar a semântica, tá? E a semântica dela é dentro do período composto, é dentro do processo de coesão e coerência. E é muito menos interpretação do que você acha. É muito mais reconhecimento do valor das conjunções. É muito mais olho, enxergue as conjunções e estude. O que você vai fazer de meia-noite às 6? Ah, eu vou dormir. Que dormir? Fica decorando conjunção, que já garante questão, ok? Então, olha só. Observe o seguinte excerto, trecho, tá? É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. É correto afirmar que os elementos sublinhados, o E aqui, ó, os elementos sublinhados foram só o E e o E, tá? Eles apresentam as seguintes funções. Aí vai dizer, ó, elementos sublinhados iniciam orações independentes, sintática e semanticamente, ligam orações, estabelecendo, respectivamente, consequência e adição, iniciam orações interdependentes. Por esse motivo, é possível suprimir o E, sem alterar o sentido dessas construções, ligam orações, estabelecendo, respectivamente, o valor de adição e resultado, consequência, né? Iniciam orações sintaticamente dependentes. Por esse motivo, é possível suprimir o E sem alterar o sentido dessas construções. Ela é sintática. Ou seja, você tem que saber basicamente o que o E introduz. Sério, é algo básico. Vou dar um espaçamento maior para que nós possamos resolver, tá? Olha só.
É sobre ser abrigo? Deixa eu te avisar. O E é uma conjunção coordenativa, que inicia orações coordenadas. Orações coordenadas são independentes. Orações coordenadas são independentes. Orações coordenadas são independentes. Então, ó, dizer que elas são dependentes já estaria errado. O E não cria orações dependentes, né? Dizer que elas são interdependentes tá errado. Mas aí você não sabia nem o que era. Elas são independentes, tá? Mas pode ser que não seja só isso. Tudo bem? Independentes. Então, ó, já eliminei a C e já eliminei a E, tá? A A, está certo que elas são independentes sintática, mas semanticamente não. Semanticamente, o sentido de uma depende da outra. Tá, mas você não sabia, deixava quieto, né? O que que nós temos aqui? O E, ele tem valor semântico. E o E, ele só pode introduzir 3 valores semânticos. Adição, conclusão, né, ou consequência, ou resultado, e oposição. Ai, Yara, eu vou interpretar. Não, você vai só enxergar. Você vai só enxergar. Olha só, você está enxergando também e você está enxergando assim? Porque isso é importante, é você enxergar o também e o assim, porque eles vão ajudar. Ó, quando ela constrói aqui e também, esse também dá a ideia de adição. Quando ela constrói e assim, para quem não sabe, esse assim introduz uma conclusão que traduz-se como um resultado. Ou seja, se ela quer os valores, ó, o primeiro é de consequência? Não. O primeiro é de adição e o segundo é de resultado. Alternativa letra D de doido. D de doido. E aí a observação que a gente tem para te dizer é essa, ó. Ela grifou só o E, mas você deveria olhar só o E? Não, ó. E também introduz ideia de adição. E assim, esse assim introduz ideia de resultado ou conclusão. Então, é uma questão semântica. Isso ela vai cobrar. Essa foi uma das provas que, em tese, era mais interpretativazinha. E não era, era olho. Quero que vocês entendam que não é interpretação de texto quando se trata de período composto. É olho, é objetivo. E quando você estuda, você tem que saber que a coordenada é independente, mas é independente sintaticamente, semanticamente. A segunda oração introduz o valor em relação à primeira. Você tem que saber que o E tem valor semântico, né? Pode ser aditivo, pode ser conclusivo. Você pode, em algum momento, ter que interpretar. Mas, nesse caso, nem era interpretação. Esse caso era olho. Toda vez que eu disser, ele estudou português e também matemática, somei. Ele estudou português e, assim, fechou a prova da PM de Tocantins. Concluir. É isso que você tem que ter em mente. É isso que nós queremos fazer por vocês. Nós queremos ajudar. Ok? O que eu mostrei aqui, ó, é que se você olhar direitinho, você acerta a questão sem precisar interpretar ou adivinhar. Você olha e passa a ter um pouco mais de certeza. Porque certeza é importante para fazer a prova. Tudo bem? Bom, o que nós fizemos aqui foi mostrar para você que esse conteúdo programático já era esperado, tá? Nós já trabalhamos com esse conteúdo programático, ela sintetizou, mas é a mesma coisa dos demais, e que existem assuntos que são assuntos mais importantes, sintaxe, período composto, função do que, função do ser, fonologia é importante, porque não dá para adivinhar na hora da prova, você tem que ter esse conhecimento para resolver uma questão que seja. Recentemente, ela fez provas com mais de uma questão fonológica. Então, não dá pra gente jogar fora uma coisa que ela cobra sempre, tá? Então, dica é treinar objetivamente. Ela não trabalha pegadinha, ela trabalha conhecimento. Então, você não precisa se preocupar com as pegadinhas, você precisa só estudar e ter o conhecimento básico. E
nós estamos aqui para ajudá-lo, para mostrar o caminho que você deve seguir para passar nessa prova, ok? Porque o que nós queremos é a sua aprovação, tudo bem? Porque a gente quer festejar com você, ok? Então, nos siga.